Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre um problema de resistência bem interessante que vai ser muito útil nas suas provas. Nós temos aqui N pontos e cada ponto é conectado a todos os outros. Por exemplo, o ponto 1 é ligado ao 2, 3, 4, 5, 6 pela mesma resistência. Já o ponto 2 ele é conectado a 3, a 4, a 5, a 6 até o ponto N. Sendo assim, nós vamos ter todos os pontos conectados entre si. A minha pergunta é: qual a resistência entre dois pontos quaisquer? Ficou curioso? Então acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes de mais nada, se você já gostou desse tema, se você gosta de circuitos, deixa a sua curtida aí no canal e deixa um comentário sugerindo novas técnicas de circuitos. E se você gosta do conteúdo desse canal como um todo, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, mas vamos lá tentar ver como é que isso funciona. Nós vamos usar aqui a técnica de superposição. Mais precisamente, nós vamos usar uma técnica de superposição de correntes. Já gravei outro vídeo sobre superposição de correntes aqui no canal. E se você quiser dar uma olhadinha, eu aconselho você a clicar aqui no card e assistir para você entender melhor como é que funciona essa técnica. Mas vamos lá, vamos à obra. Nós vamos começar fazendo o seguinte: eu vou enumerar aqui os pontos para a gente não se perder. Então eu vou chamar este aqui de ponto 1, este aqui de ponto 2, este aqui de ponto 3 e nós vamos até o ponto N, tudo bem? Nós vamos pegar agora um ponto arbitrário. Eu vou chamar esse ponto aqui de J, ou seja, ele vai ser o jésimo ponto que nós vamos trabalhar aqui, tudo bem? Na figura aqui a gente só tem 5 pontos, obviamente, né? Mas eu fiz assim para a gente conseguir visualizar melhor a ideia. Isso pode ser estendido aí para N pontos, como é o nosso propósito. E aí veja só, eu vou calcular a resistência entre o ponto 1 e o ponto J. E para isso, imagine a seguinte situação. Imagine que eu vou colocar aqui uma corrente I e vou puxar igualmente por todos os outros pontos essa corrente. De que forma? Se eu joguei uma corrente I no ponto 1, eu tenho N-1 pontos, eu tenho ponto 2, 3, 4 até o N, então são N-1 pontos, e de cada ponto deste eu vou puxar uma corrente I sobre N-1. Veja só. Perceba que eu estou inserindo uma corrente I no ponto 1 e somando todas as outras correntes, eu também extraio I. Veja que I sobre N-1 mais I sobre N-1 mais I sobre N-1 mais I sobre N-1. N-1 vezes, obviamente, vai dar I. Então, eu coloquei a corrente I e retirei a corrente I igualmente por todos os pontos. Se todos os pontos são igualmente conectados, é fácil pensar que eu posso tirar uma corrente igual de todos. Agora eu vou retirar obrigatoriamente aqui uma corrente I, mas eu vou tirar de onde? Eu vou tirar do circuito. Então eu tenho que colocar no circuito a mesma corrente I. Sendo assim, eu vou colocar igualmente uma corrente I sobre N-1 em todos os outros pontos. Ou seja, eu vou forçar a corrente a entrar em todos os pontos com o valor de I sobre N-1. Quando eu somar todas essas correntes que entram, tem que ser igual à corrente que sai, que no caso é I. Vamos desenhar isso para ficar melhor. Deu para visualizar direitinho? Agora vamos perceber o que acontece. Observe aqui que no vértice 2, eu estou tirando uma corrente I sobre N-1 e estou ao mesmo tempo colocando uma corrente de valor I sobre N-1. Sendo assim, a corrente total adicionada ou retirada aqui é nula. A mesma forma acontece aqui no ponto N, acontece aqui no ponto 3. Dá para perceber? Agora visualize que os pontos 1 e J eles são um pouco diferentes. Perceba que no ponto 1 nós estamos colocando uma corrente total de Ni sobre N-1. A mesma coisa vai acontecer no ponto J. Eu vou estar retirando uma corrente no valor total de Ni sobre N-1. Agora um ponto bem interessante, que essa deve ser uma das sacadas do problema. Quando você coloca essa corrente I, somente a lilás aqui, você está vendo? Você vai ter uma corrente distribuída de forma igualitária em todos os ramos. Ou seja, se aqui entra I, nós temos, por simetria, uma corrente igual em cada um desses ramos do circuito. Isso significa que neste segmento nós vamos ter uma corrente de valor I sobre N-1.
eu estou olhando só para a corrente de cor lilás. Agora eu vou olhar para a corrente de cor verde. Observe, se eu puxo uma corrente I deste lado, é importante perceber que eu estou puxando igualmente a mesma corrente por todos os ramos. Ou seja, neste ramo eu vou ter uma corrente I sobre N-1. Para que quando eu somar N-1 vezes essa mesma corrente, precisa dar I. Tudo bem? E, obviamente, quando eu usar aqui a superposição, corrente lilás com a corrente verde, nós vamos ter exatamente neste resistor uma corrente de valor 2I sobre N-1. Agora nós vamos ter o ponto auge do problema, a ideia principal, que é a seguinte. A tensão entre os pontos 1 e J deve ser igual a, olha só, entre esses dois pontos aqui, neste segmento, nós podemos pensar o seguinte, ora, a tensão aplicada aqui é igual à resistência, que seria R, lembrando que todas as resistências são iguais, vezes a corrente que passa aqui. Olha só quanto é que vale essa corrente, 2I sobre N-1. Por outro lado, quando eu transformar todo esse circuito em uma certa resistência equivalente, a tensão entre esses dois pontos deve ser do tipo resistência equivalente vezes a corrente total que entra nesse circuito, que seria NI sobre N-1. E olha que interessante agora. Tudo isso vai cancelar I sobre N-1. Sendo assim, perceba que a resistência equivalente será do tipo 2R sobre N. Dá para visualizar isso? Então, a gente tem um resultado aqui muito legal, que a gente pode usar para qualquer N. Pode ser 3 pontos, pode ser 4, 5, 6 pontos, 20 pontos. O importante é que estejam todos conectados a todos. Só lembrando então que N não é o número de resistores, é o número de pontos. Então, para a gente fazer aqui uma aplicação bem interessante, nós vamos pegar aqui um exemplo bem simples, bem prático, no caso de um tetaedro. Isso já caiu em prova e é obrigatório que você conheça esse caso. O desenho da figura ao lado representa exatamente esse caso. Perceba que nós temos aqui 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Bom, então o primeiro requisito para usar essa técnica já está valendo, porque todos os pontos estão conectados a todos. Olha só, o ponto 1 está conectado a 2, a 3 e a 4. Por outro lado, o ponto 3 está conectado a 2, a 1 e a 4. Então, já é um primeiro indício que a gente pode usar essa equação. Segundo ponto é observar se todas as resistências são iguais. Então, se a gente tiver um caso desse, em que todas as resistências valem o mesmo valor, eu vou chamar aqui de R, a gente pode aplicar tranquilamente esse caso sem nenhum problema. Bom, mas aí, como é que eu vou fazer isso, professor? Eu vou contar os pontos, olha só, 1, 2, 3, 4, eu tenho N igual a 4. Então, a resistência equivalente entre 1 e 2 é igual à resistência equivalente entre 1 e 3, é igual à resistência equivalente entre 1 e 4, e aí vai. Não importa, então, em quais terminais eu vou conectar a minha bateria. A resistência, nesse caso, será sempre igual e será do tipo 2R sobre N. Neste caso, o N é igual a 4. Ou seja, nós temos aqui um caso de resistência equivalente igual a R sobre 2. Tudo bem? Então, se você já gostou desse vídeo, deixa aí sua curtida, deixa lá nos comentários o que você mais achou interessante e até mesmo sugestão para temas futuros. E se ainda não é inscrito, esse é o momento, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Já eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até mais.